há mais de 10 anos, desde o final do segundo governo Lula, em 2010, está em suspenso um tema crucial: a democratização dos meios de comunicação. Trata-se, esse tema, de propostas destinadas a limitar os monopólios econômicos que controlam a imprensa brasileira. Durante a campanha, o presidente eleito voltou várias vezes a esse assunto, também tratado como regulamentação da mídia. Esse seria o fato do presidente Lula ter tratado desse tema na campanha. Seria um sinal de que essa agenda será finalmente retomada? Quais poderiam ser as medidas fundamentais nesse tema? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Realmente a gente está aí com esse tema 10 anos, né, desde a Confecom, 10? Não mais, muito mais, quase 20 anos com esse tema. Apenas foi 2005, se não me engano, a Confecom. Não, que 5, Vanessa? Foi 2009, né? 2009. 13 anos da Confecom. Isso, 13 anos que esse debate está em suspenso, 13 o número cabalístico, e a gente precisa retomar. Eu acho, e tudo indica que Lula finalmente se deu conta, porque ele faz esse meia-culpa e ele realmente achou que conseguiria o PT fazer um governo, enfim, conciliando com esses grandes meios de comunicação, e isso não foi possível. E ele se deu conta, finalmente, disso, se deu conta do quão importante foi a imprensa alternativa, a imprensa democrática, para o enfrentamento ao golpe de 16. Nós conseguimos pautar a agenda brasileira e dizer foi realmente golpe. Hoje mesmo a imprensa tradicional, comercial, muitos deles, muitos aí dos porta-vozes, eles admitem também que foi golpe. Conseguimos fazer o enfrentamento à prisão do Lula, colocando aí os termos também corretamente, dizendo que ele estava sendo vítima de um processo ilegal. Então, assim, foram momentos de uma grande disputa que a imprensa alternativa teve que travar, uma disputa ideológica, inclusive, e Lula tem agora aí essa dimensão, né? E assim, para não dizer aqui quais são as áreas aí essenciais que o governo deveria avançar, porque eu não vou inventar a roda, não é mesmo? Então, assim, 80 organizações da sociedade civil e 240 jornalistas, pesquisadores, ativistas, todos dessa área aí da comunicação, acabamos de assinar aí um manifesto que chama Comunicação Democrática é Vital para a Democracia, uma agenda para o novo governo Lula. E ali traz, então, elencados alguns temas que devem ser prioridade para este governo. E são pessoas, ativistas, os redatores dessa carta e as pessoas que assinam, temas que vêm sendo consolidados ao longo desses 13 anos, porque não se trata de inventar a roda, e sim de pegar esse acúmulo que tivemos e consolidá-lo como uma política pública eficiente para a área da comunicação. Democratizar a comunicação significa democratizar o Estado, democratizar o governo, fazer uma gestão que seja realmente para o povo, que as pessoas consigam ter a dimensão do que está acontecendo no governo. Não existe democracia se os meios de comunicação estão tomados e estão nas mãos de grupos oligopólicos, de famílias, de apenas um pequeno punhado de famílias. Então, isso é muito importante. Só para citar alguns temas aí relevantes, né, que esse grupo elencou. Primeiro, o acesso à internet, então é preciso democratizar esse acesso à internet, é preciso regulamentar as plataformas digitais. A gente está vendo aí toda a briga com o Twitter, né, do Elon Musk, e hoje está muito engraçada a internet, porque as pessoas estão migrando para uma plataforma chamada Ku, por medo, mas imaginem a dimensão que o Twitter ganhou, pegando, por exemplo, Bolsonaro e Trump, só para dar 2 exemplos, que faziam seus comunicados oficiais de governo pelo Twitter. Então, é uma ferramenta que muitos jornalistas, muitas figuras públicas usam para se comunicar,
esses governantes usaram como ferramentas oficiais, de certa forma, e ela tem um dono, esse dono é privado, né? É uma pessoa, uma empresa, e visa lucro. Então, isso não pode ser assim, isso precisa ser regulamentado. Os limites dessas ferramentas, dessas plataformas, precisam ser regulamentadas. E acho que urge, e aí eu colocaria ali nas prioridades dos 6 meses, a questão da discussão do papel da EBC e a retomada da função social da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que foi completamente desmontada, completamente aparelhada pelo bolsonarismo, que chegou a utilizar essa estrutura para fazer propaganda política para si mesmo, né? E também eu destacaria uma necessidade urgente de discutir a questão da educação midiática. A gente precisa fazer esse debate, inclusive como uma forma de combate e de enfrentamento às fake news. A gente hoje tem um cenário em que as pessoas elas estão um pouco mais educadas para a questão das fake news e de ter que checar as fontes, mas ainda é necessário fazer uma educação mais ampla possível, né? uma formação mais ampla possível para um letramento, que a gente poderia chamar de letramento midiático. Muito bem. Igor Felipe, com a palavra. Breno, eu acho que o tema da comunicação, ele não pode ser tratado como algo descolado do debate sobre a democracia no Brasil. Eu acho que hoje, mais do que em tempos anteriores, a democracia no acesso à comunicação, ela é fundamental para a democracia e para a participação popular. Então, eu acho que esse é um tema que deve ser discutido nos marcos de uma reforma política institucional de reconstrução da democracia no país. Porque uma das formas que a extrema-direita utilizou para enfrentar as instituições e destruir a democracia de baixa densidade que nós temos no Brasil foi justamente na área da comunicação. Então, acho que tem que localizar o debate nesse ponto. Segundo, é que nós vivemos nos últimos 20, 30 anos, estamos vivendo ainda uma mudança de era na área das comunicações. Então, nós tivemos uma mudança no paradigma de comunicação. Então, nós tínhamos as televisões como as grandes referências, o rádio, o jornal impresso, e hoje nós temos uma míriade de instrumentos de comunicação com o desenvolvimento das novas tecnologias, as redes sociais, os aplicativos de comunicação instantânea, o streaming como forma de veiculação de filmes, de documentários, uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, ela coloca a necessidade no Brasil e no mundo da constituição de um novo marco democrático da comunicação, que consiga rever. E veja, nós já temos uma legislação na área da comunicação que é bastante atrasada do ponto de vista ao paradigma anterior da televisão e do rádio. Agora, com as novas tecnologias, o que a gente vê é que tem debate no Congresso Nacional o tema das fake news, mas vê que o judiciário está tendo que, inclusive, intervir em atribuições do legislativo pela falta de uma legislação. Então, acho que é fundamental que o governo coloque o debate da comunicação como uma necessidade para a reconstrução da democracia do país. E eu acredito que tem 2 temas que eu acho que devem hierarquizar esse debate. Acho que, primeiro, esse novo marco regulatório da comunicação, que deve versar tanto sobre as novas tecnologias, mas também sobre a radiodifusão. Eu acho que também não pode reciclar um debate de 20 anos atrás da radiodifusão sem considerar as mudanças tecnológicas que nós vivemos no último período. Então, tem que ter um marco integrado da comunicação que consiga reformar essa área antiga
e criar um marco para as novas tecnologias. E o segundo é que tem que ter uma política para garantir pluralidade na comunicação. Então, é preciso ter programas, políticas, incentivo para garantir meios de comunicação dos diversos setores da sociedade, organizados, coletivos, para que a sociedade possa se expressar de forma igualitária e que a gente tenha um ecossistema de comunicação que garanta um debate público democrático de verdade. Muito bem. Rui Falcão com a palavra. Eu acho que esse tema mereceria quase que um programa inteiro, né, Breno? O Igor e a Vanessa trataram de uma temática que extravasa até os limites da Confecom. Hoje nós temos uma outra realidade mundial. Então, eu diria o seguinte: primeiro, há medidas imediatas. A EBC, que a Vanessa mencionou, a EBC está no Plano Nacional de Desestatização. Além deles terem juntado a EBC com a NBR e misturando comunicação pública com comunicação estatal, e violando a Constituição também, nós precisamos impedir tem que sustar imediatamente qualquer medida para privatizar a EBC, né? Então, isso é uma medida imediata, tem que reconstruir a EBC, reconstruir seu caráter público, recuperar o conselho que tinha, separar da MBR e ter uma outra política pública e uma outra política para a comunicação institucional estatal. Isso é imediato. Agora, para tratar da amplitude dos temas que envolvem o conjunto da comunicação moderna, eu diria que seria necessário talvez uma nova Conferência Nacional de Comunicação, com toda aquela gradação que foi feita na Confecom, mas abarcando agora não mais apenas mídia impressa, jornal e rádio, mas esse mundo enorme da chamada internet, das plataformas. E agora tem novos problemas. Veja, a compra do tweet com dezenas de milhares de demissões, as demissões agora na Amazon, quer dizer, coloca até condições de relações de trabalho nessas plataformas. A necessidade de levar a internet gratuita, de qualidade para as periferias, de integrar todas as escolas públicas do país com internet de qualidade, com fornecimento de tablets para as crianças, para os estudantes, inclusive depois do atraso provocado pela pandemia, isso também são medidas urgentes, estruturais, independente dessa questão de um novo marco, que é necessário e fundamental. E, com relação à mídia impressa e à concessão de rádio e TV, precisaria regulamentar o que já está na Constituição. Os artigos 220 e 224 tratam dessas questões. Seria mais fácil nesse aspecto. Mas, diante do novo mundo que nós estamos vivendo, eu acho que tem muito acúmulo, muita coisa produzida, como disse a Vanessa e o Igor, e uma conferência nacional ajudaria muito o governo a tratar dessas questões. E as experiências internacionais também, questão da taxação das plataformas. Aliás, o Paulo Bernardo... Me perdoe uma rapidíssima interrupção. Essas tarefas que você está listando, que o Igor e a Vanessa também listaram, você acha que são tarefas para o novo governo Lula? Sim, com certeza. Por que não? Eu acho que sim. Tem coisa que dá para fazer de imediato, são medidas provisórias, digamos assim. Tem um projeto para regulamentar a questão das fake news. Ele está pronto lá. Eu tenho divergência com relação a 3 pontos, que trata da produção jornalística, por exemplo, que não deveria estar lá, está mal colocado. A questão de considerar as redes como extensão da tribuna do parlamentar, o que leva à impunidade total. Mas isso já está garantido na Constituição. Se está na Constituição, não precisa estar no projeto do Orlando Silva. E eu seria favorável a retirar isso aí. E agora, paradoxalmente, tem um campo grande, enorme, para discutir a democratização da comunicação, porque agora tudo virou liberdade de expressão. Até os ataques à democracia viraram liberdade de expressão. E contê-los significa censurar.
Então, essa é a nova ideologia do neoliberalismo e da direita extremista aqui no Brasil. Pode tudo, desde que seja a meu favor e contra o governo, contra o Lula, contra os movimentos sociais. O resto é tudo liberdade de expressão. Então, também sobre esse aspecto, o momento é favorável e é preciso esclarecer que quando se fala em democratizar, quando se fala em regulamentar, não é censura. Nós defendemos a liberdade de expressão, ela está inscrita na Constituição, e nós e os movimentos que defendem a democratização da comunicação foram os que mais enfrentaram a censura sempre no país, principalmente quando ela era mais dura e difícil, que foi durante a ditadura militar. Então, nós temos história, temos legado para discutir esse tema com desenvoltura, e eu acho que é papel do nosso governo fazer isso, porque isso significa aprofundar a democracia no Brasil, ajudar a construir uma cultura democrática que afaste o ódio, a violência e o domínio de poucos sobre muitos.